tarde aí a todas, a todos, a todos. Já fui apresentada, né? Sou Andresa, sou defensora pública. Eu atuo pelo Núcleo da Política Criminal e da Execução Penal da Defensoria Pública. É um órgão de atuação diferente, né, dos colegas que atuam aí junto às varas criminais e de execução penal. Esse órgão ele é destinado à tutela coletiva de direitos. E a gente atua, né? A gente atua em alguns processos individuais, mas o foco da nossa atuação são as demandas coletivas de direitos que envolvem a população privada de liberdade e, na verdade, né, qualquer pessoa aí que teve contato com o sistema de justiça criminal ou com forças de segurança pública, né? Então, hoje, né, aqui agradecendo desde já o convite, né, feito pela FECOMPAR. Muito obrigada, Maria Helena, como sempre, né? Eu acho que está dando um probleminha no áudio, né? Obrigada pelo convite, assim, para mim é uma honra participar novamente do encontro da FECOMPAR. Vocês não sabem da alegria que é, né, ver um órgão de execução assim tão atuante, tão firme, né? Porque a gente, afinal de contas, né, a gente precisa atuar em rede, né? Eu acho que esse aqui é o recado que a gente está dando aqui, na verdade, em todos os temas, né? Que a gente precisa atuar em rede, que sem essa atuação em rede a gente não vai conseguir, né, fazer nada, até utilizando aí uma frase aí que é do pessoal a Maria Helena está aqui. Pessoal, porque aqui eu acho que faz um barulho, né, diferente quando a gente conversa, que aí não dá para ouvir direito, mas eu vou falando. Então, quando o pessoal lá dos usuários da saúde mental de Belo Horizonte, onde eu tive a oportunidade de aprender muito sobre a política antimanicomial, quando eu estive servidora lá do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e os usuários, todo ano eles fazem um carnaval, né, o Carnaval da Luta Antimanicomial. E aí um dos grupos musicais, né, que era formado por usuários da saúde mental, né, dos serviços de saúde mental do município de Belo Horizonte, eles tinham uma banda, né, e uma das músicas fazia uma brincadeira, né, com o Raoni e o Sting, né, que é aquele cantor que ficou amigo do indígena, né, do Raoni, do chefe. Então, ou a gente se Raoni ou a gente se Sting. Né? Então, é mais ou menos... ai, que legal. Então, ou a gente se Raoni ou a gente se Sting. Então, é mais ou menos essa é a pegada aqui né? Então, para mim é uma alegria muito grande falar sobre essa resolução, assim, que ela aparentemente, né, eu acho que foi muito divulgada de maneira errada, né? Foi muito, infelizmente essa resolução foi alvo de muita fake news. Eu acho que isso é importante dizer, né? A gente teve muita informação falsa veiculada relacionada a essa resolução, né? A gente ouviu muito, né, notícias, muita live, muito podcast, muito videozinho do TikTok falando, vamos soltar 5.000 pessoas, às vezes era 4.000, 5.000, 6.000 pessoas, vamos soltar os malucos perigosos, vão estar por aí nas ruas. Então a gente ouviu muito isso, então por isso que é importante trazer aqui, né, uma informação de qualidade para vocês, né? Então eu começo a minha apresentação, eu acho que está ali, né, para vocês. Eu começo a minha apresentação falando justamente sobre a base normativa dessa resolução, né? O CNJ, né, quando instituiu o grupo de trabalho para atuar, né, para desenvolver essa resolução, isso não partiu do zero, tá, pessoal? Então, a gente tem aí, eu fiz um registro das principais bases normativas, né? Então, a gente começa, é evidente, né, com a nossa Constituição. A gente tem que falar aí sobre a questão do direito à saúde, né? Está lá no artigo 196 na nossa Constituição, né, que é dever do Estado, é um direito social fundamental e que é extensível a todas as pessoas. Esse é um direito garantido universalmente, ou seja, não existe condição, né, para que uma pessoa seja usuária do Sistema Único de Saúde, né? Então, a partir do momento em que a gente compreende, né, que para ser usuário do Sistema Único de Saúde não existem condições, isso quer dizer que a população que é alvo do sistema de justiça criminal, eu não estou colocando não apenas só os privados de liberdade, né, mas toda pessoa que teve esse contato, né, que é selecionada por esse sistema,
ela é necessariamente usuária do, né, do Sistema Único de Saúde. Então, essa é a premissa básica, tá? Claro, a gente também vai falar aqui, mas de forma muito rápida, né, porque o tempo é curto, também sobre o Sistema Único de Assistência Social também, né? A rede de proteção social, ela diferente do SUS, né, existem alguns condicionantes, mas de qualquer modo ela também tem um caráter aí mais abrangente possível, né? E também tem a mesma base territorial pela qual funciona o SUS, né? A gente tem aí também a lei, eu fiz até uma espéciezinha de linha do tempo, né, mas não leve então a sério, assim, mas só mesmo para lembrar desses marcos normativos, né? Então a gente tem aí a Lei 10.216, né, que ela instituiu o redirecionamento, né, do modelo de assistência à saúde mental no Estado brasileiro. Então hoje no Brasil, né, a gente viveu até 2001, né, que foi o ano da instituição dessa lei, ou seja, 2001, tá, pessoal? Ou seja, temos aí na base de 22 anos que a gente tem aí uma norma que determinou o seguinte: o cuidado à pessoa com sofrimento mental, ele deve ser prioritariamente, né, em liberdade. Prioritariamente não, o cuidado deve ser em liberdade, né? O dispositivo manicômio, né, a internação psiquiátrica, ela só deve ser acionada quando todos os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Ou seja, né, vocês já percebem daí que aí a gente tem uma incompatibilidade com o que a gente tem aí com a medida de segurança de internação, né? A medida de segurança de internação é uma medida que ela é imposta independente da condição clínica da pessoa a quem se sujeita ela, né? A que ela está sujeita. Mas a lei que determinou, essa lei federal que determinou esse redirecionamento no modelo de assistência à saúde mental, não faz nenhuma distinção. Não poderia, né? Afinal de contas, a gente tem a Constituição que garante a saúde, né? A assistência à saúde de forma universal. Então, essa lei, né, seguindo a trilha da Constituição, né, destinou essa assistência, esse modelo de assistência para todo mundo. Não existe diferença. É uma pessoa com contato com o sistema prisional, não é, ou o sistema de justiça criminal, não faz diferença. Então, mais ou menos essas são as linhas gerais, né? Aí a gente tem também outra, enfim, é uma norma também, né? Porque afinal de contas é um dispositivo, né, de uma decisão. Foi a primeira decisão internacional que o Brasil sofreu, né? O Brasil, ele é signatário da Convenção Interamericana, né, de Direitos Humanos e, como tal, ele se sujeita à jurisdição da Corte Interamericana. E o caso do Damião Ximenes Lopes, né, que merecia assim, um momento assim, só para a gente tratar dele, né, é um caso que envolve uma pessoa com sofrimento mental que foi morta dentro de um hospital psiquiátrico, lá em Sobral, no Ceará. Né? Então, essa pessoa, enfim, foi vítima, né, de um manejo totalmente inadequado do momento em que ele estava em crise. Ele estava num momento de crise, ele não estava aderindo ao tratamento medicamentoso. A família levou ele até uma clínica onde ele já tinha reportado sofrer violência, e aí ele foi morto com traumatismo craniano depois de ter sido alvo de muitas agressões, né, dentro desse espaço. Então, isso foi um marco, né? A gente já tinha a lei que, né, em 2001, a gente já tinha a lei que determinava a extinção progressiva dos manicômios, né, do manicômio em que, desse hospital, né, desse espaço em que você simplesmente tem algumas diretrizes que funcionam daquela forma, né? Ou seja, não existe uma atenção multidisciplinar, multiprofissional nesses espaços, né? Existia apenas o médico como o único, digamos assim, a única autoridade para mandar ou mandar soltar ou mandar prender alguém, sabe? Então, assim, os hospitais psiquiátricos, eu acho que é bom até esclarecer desde já, os hospitais psiquiátricos não deixam de existir, né, quando se institui um modelo novo de atenção à saúde mental. Na verdade, os hospitais psiquiátricos, eles fazem parte da rede de atenção psicossocial, mas eles não são o único dispositivo,
né? Eles são dispositivos que devem ser acionados nos momentos de crise, né? Momentos de surto. Então, no caso do Damião Ximenes Lopes, né, nessa decisão, a gente tem o dispositivo número 8, que trata justamente sobre a formação permanente, né, das pessoas que lidam, dos trabalhadores em saúde mental. Então, nesse ponto aí, inclusive, quando a gente vai acessar a resolução 487, vai lá ver os seus considerandos, quando a gente acessa também o manual, o manual para operacionalização da resolução 487, a gente observa que esse é o dispositivo de referência para a resolução 487, ou seja, a resolução veio trazer, né, justamente essa necessidade da gente revisar também, né, o modelo de assistência à pessoa, né, que é alvo da seleção penal, né, que é essa pessoa a quem a gente precisa alcançar esse modelo de inclusão, né, dessa inclusão na RAPS. Essas pessoas que estão ainda longe da assistência ofertada pelo SUS. Ai, meu Deus, 10 minutos. É por isso que você estava me olhando assim, é a contadora do tempo. Mais perto do microfone. Ou me ouvem? Opa, aí sim. Então, eu nem terminei o primeiro slide, socorro. Então, e aí para finalizar, a gente tem outro marco muito importante, que é a convenção, né, sobre os direitos da pessoa com deficiência, gente. Né, que ela foi, é importante dizer que a Convenção de Nova York, diferente das outras convenções internacionais, ela tem um status de norma constitucional, ou seja, ela é a lei mais, digamos assim, numa hierarquia legislativa, normativa, né, ela equivale à Constituição, que é a nossa lei maior, tá? Eu tento falar assim meio que uma forma mais informal, gente, porque eu acho que tem gente aqui que não tem formação jurídica. Então, a ideia é fazer a coisa ficar mais popular um pouco, tá? Mas me perdoe se algumas vezes eu me socorrer do juridiquês, tá? E aí a gente tem em 2015 uma norma, né, um novo conjunto normativo que visa regulamentar a Convenção, né, sobre os direitos da pessoa com deficiência, que é a nossa Lei 13.146 de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Essa lei, gente, ela tem dispositivos que tratam, ela tem a definição, né, sobre o que é pessoa com deficiência, e é importante dizer que, em alguns casos, a pessoa com sofrimento mental, ela também, né, em muitos casos, ela é uma pessoa com deficiência também, né, uma deficiência psicossocial. Por que ela é uma pessoa com deficiência? Porque ela enfrenta barreiras, né, na sociedade que dificulta, né, que ela tenha acesso a direitos em igualdade de condições às demais pessoas, né, que não têm essa condição. Então, é importante que a gente tenha em mente, né, eu estava falando mais cedo ali com, né, a dupla ali, o Carol e a Rafael, advogados, né, o Rafael que foi meu parceiro lá no Conselho da Comunidade de Colombo, né, 10 anos atrás, quando eu entrei na Defensoria, e a gente falava sobre isso, né, sobre a necessidade da gente falar sobre a Lei Brasileira de Inclusão, né, sobre a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, como a gente não tem isso ainda tão familiarizado, né, como os operadores do direito também ainda desconhecem essa norma e não fazem essa norma ser aplicada, né, porque essa é a dificuldade de efetivar. Mas a nossa Lei Brasileira de Inclusão, ela é excelente, porque ela trata, inclusive, sobre a pessoa que está sujeita à aplicação da lei penal, né, e se a gente for ver lá, entre os artigos do 79, né, até o artigo 82, se não me engano, lá no artigo 81, inclusive, fala expressamente, né, que os direitos da pessoa com deficiência devem ser garantidos a pessoas a quem existe aí uma sanção penal, a que estão sofrendo a sanção penal, né? Então, a gente tem que fazer isso daí prevalecer. Então, está aqui muito pequenininho, gente, isso aqui eu copiei, tá? Isso aqui é um copiar e colar do manual do CNJ, porque, assim, às vezes a dificuldade é como que eu coloco isso em prática, né? Como que isso vai acontecer? Então, o manual, gente, muito melhor do que eu, está aí falando como que seria esse fluxo. Agora, é claro, né, que a gente vai precisar, né, desembargador Rui está comigo, meu parceirão, assim, querido,
né, nesse grupo de trabalho, né, que foi instituído para a gente efetivar a política antimanicomial aqui no estado do Paraná. Então, a gente tem, né, desembargador, passado aí por muitas reuniões, muitos encontros, né, já de longa data, até muito antes, inclusive, da resolução 487, né, para justamente a gente tentar operacionalizar isso, né, fazer com que essa resolução, ela, enfim, seja efetivada, né. Então, o que a gente precisa cuidar, né, eu acho que eu pulei um slide que eu acho muito importante, que fala sobre a porta de entrada e a porta de saída. Se puder voltar, porque eu acho que é sobre isso que a gente precisa voltar ali, que fala sobre o doutor Alexei falou sobre essa questão da porta de entrada, né, do durante e da porta de saída. E a resolução, ela justamente vai tratar desses pontos, né? Como que seria essa porta de entrada, né? A partir do momento que a pessoa é presa, né, ela tem um contato ali com o agente da segurança pública, né, o cuidado dessa pessoa, ela tem que se iniciar a partir daquele momento, né? A diferença entre essa pessoa e a pessoa que está do usuário da saúde mental, que não passou pelo sistema de justiça criminal, é tão somente o fato do juiz ter condições de obrigar aquela pessoa a se submeter àquele tratamento, né? A medida de segurança, ela não foi extinta, né? Porque a fake news, ela fica dizendo, o CNJ está mandando soltar todo mundo. Não é bem assim. Essas pessoas vão continuar sujeitas à jurisdição, né? Elas estão sujeitas a uma sanção, né, uma sanção penal. Só que o jeito que se executa essa sanção penal é que é distinto, né? Então, o momento em que essa pessoa tem o contato, necessariamente a gente tem que fazer a inclusão dessa pessoa na rede SUS e também no SUAS, né, na rede de proteção social e na rede de atenção psicossocial. E para isso, e é isso que é a nossa batalha, né, desembargador, é tentar criar o dispositivo de conexão entre o sistema de justiça criminal e essas redes de proteção. E aí é que está a dificuldade da gente fazer isso acontecer, né? Mas que vai acontecer, né? Se Deus quiser. Isso vai acontecer. E a porta de saída, né, porque a gente também não pode, claro, a gente tem que ter o maior cuidado hoje é com a porta de entrada, mas a porta de saída, né, vai ser, enfim, o fechamento, né, dessas vagas, né, que hoje no Paraná se concentram no complexo médico penal. Isso vai acontecer. A colega está ali assim, isso vai acontecer, né? O complexo médico penal, 5 minutos, eu consigo. O complexo médico penal, né, isso daí eu convido vocês a acessarem lá nossos relatórios de inspeção, né, na página no PEP, Defensoria Pública do Estado do Paraná. E não só os relatórios da Defensoria, gente, mas relatórios do Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Enfermagem, Conselho Regional de Farmácia, Conselho Regional de Nutrição. A gente sabe que o complexo médico penal não tem condições, não é um hospital, é uma unidade prisional, né? Ele funciona como uma unidade prisional que tem profissionais de saúde, né? Assim como outras unidades prisionais que têm profissionais de saúde, né? Então, assim, em algum momento a gente vai operacionalizar também a desinstitucionalização dessas pessoas, né? Essas pessoas, elas vão ter um momento, e a gente também tem que preparar a saída dessas pessoas, né? E aí, eu acho que eu já vou, como eu tenho um pouco tempo, eu tenho que falar sobre a contribuição dos conselhos, né? E os conselhos, pessoal, eu separei aí 2 atribuições do conselho que são fundamentais, né, enfim, nessa parceria que a gente tem aí entre os órgãos de execução. Um é a atividade fiscalizatória, né? Então, a gente tem aí sugestões, tá, pessoal? Sugestões aqui dessa humilde defensora, né? Que eu acho que tem que passar pelo radar dos conselhos, né? No momento em que inspeciona as unidades ou que inspeciona nos locais onde não há unidade prisional, mas há pessoas que estão ali, né, sofrendo os processos, cumprindo as medidas de segurança em meio aberto, né, as medidas de segurança ambulatorial. É importante ter no radar de vocês a proteção legal especial a essas pessoas, né? Então, saber, por exemplo, fazer o mapeamento das redes de proteção social dessas pessoas, mapeamento das redes de atenção psicossocial,
é importante vocês conhecerem os serviços e acionar esses serviços também em favor dessas pessoas, né? Inclusive prestando um auxílio para os juízes. Eu sei que não é atribuição principal dos conselhos, mas eu acho que é um papel que o conselho pode exercer, né, nessa função fiscalizatória. Sobre a questão da assistência material também, né, é importante também, eu até estou vendo a Helena aqui, que é lá do Conselho de Maringá, né, muito querida, gente, o Conselho de Maringá, inclusive, está no meu caso aqui, está no meu slide, como sim, Helena, porque vocês foram muito parceiros numa situação, né, que a Defensoria Pública tem uma atuação, né, a Tânia está aqui, né, que é a nossa assistente social. A gente faz um projeto que cuida da porta de saída, né, a gente tem um projeto chamado Desinstitucionalização Responsável, né, que tem como alvo pessoas que são moradoras do Complexo Médico Penal, né, pessoas que estão com alvará de soltura, mas permanecem no Complexo Médico Penal em função do rompimento de vínculos sociais, comunitários e familiares, né, e o Conselho da Comunidade de Maringá, assim, foi super parceiro, justamente providenciando, né, eu acho que isso faz parte da assistência material também, proporcionando essa ponte, né, entre a Defensoria Pública e a rede de proteção do município. Então, né, eu aproveito para dar para agradecer aqui em público, né, por essa parceria tão bacana, né, e eu acho que a gente pode estender essa parceria aí para os outros municípios, né, para as outras cidades. Eu acho que a FECOMPAR teve um papel muito importante também no momento em que estimulou os conselhos da comunidade, né, a buscar os municípios para... Meu tempo acabou? Não. Pelo amor de Deus, eu posso falar? Ai, obrigada. Obrigada, querida. Então, essa articulação, né, com os gestores... agora eu me perdi completamente. Então, a FECOMPAR fez esse papel assim, que foi muito bacana na articulação com gestores municipais, né, e no estímulo aos conselhos, para que os municípios fossem convocados, né, a credenciar as equipes, né, da Política Nacional de Atenção à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade, que é a PENASP, né? Então, esse também é um outro exemplo que eu ia trazer aqui, né, de grande parceria aí com os conselhos, que eu acho que é essa articulação que a gente precisa fazer, né? Porque o município, né, ele tem o dever, eu acho que o colega que falou aqui sobre o fundo municipal, assim, falou muito melhor do que eu aqui, né? Falou com propriedade, né, sobre esse papel do município na execução, né, na aplicação da norma penal e também na assistência da pessoa que está sujeita, né, à aplicação da lei penal. Então, o município precisa dessa convocação e eu acho que o Conselho da Comunidade, até justamente por ser esse braço da comunidade, o braço da sociedade civil na execução penal, é quem tem, né, maior legitimidade para fazer esse acionamento, né, do município para cumprir o seu papel de assistência, né, a essas pessoas. E também, como mais uma sugestão, né, gente, para a atuação dos conselhos, é nessa questão do fortalecimento e na reconstrução, né, desses laços sociais e comunitários, né, porque a gente vai ter aí conselhos que vão atuar em favor das pessoas que estão cumprindo pena ou medida de segurança em meio aberto, né? Então, o conselho pode ser esse parceiro nesse auxílio dessas pessoas, nesse fortalecimento, né, desses laços, né? Porque normalmente são pessoas, e eu acho que a colega que vai poder falar melhor sobre isso, são pessoas que realmente precisam ter essa conexão, e que essa conexão ela é muito difícil, né? Eu sei, eu falo com um lugar de fala, porque além de paciente psiquiátrico, eu também tenho na minha família, né, pessoas que também são usuários do serviço de saúde mental, e a gente sabe da dificuldade que é esse cuidado, né? É um cuidado, é um plus de amor que a gente precisa ter, sabe? Então, acho que o conselho pode ter esse papel aí muito significativo na vida dessas pessoas. Então é isso, pessoal, muito obrigada. Eu não deixei contato aqui, mas a Defensoria Pública é facinho de achar, a nossa página está aí com todos os nossos contatos, tá bom? E eu estou à disposição, tá bom, pessoal? Muito obrigada pela atenção de vocês.